Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Pensamento Educacional para Educadores. E nesta aula vamos ver um pouco mais sobre as abas de variáveis, operadores e controles. Como esse é um curso mais simples, eu não vou chegar a aprofundar bem a fundo sobre essas abas. Mas você pode ver, eu vou deixar nos materiais complementares um link para você estudar um pouco mais sobre essas abas e um pouco mais sobre algoritmos em si, sobre como eles funcionam, como eles agem no computador. Enfim, vários itens complementares que eu vou deixar lá, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar com esse código que eu já tinha feito. Quando ele clicar na bandeirinha, ele vai perguntar qual o seu nome. Isso a gente viu nas aulas passadas. O que vai mudar é isso daqui, ó. Mude minha variável para a resposta. As variáveis são obtidas por esta aba, e a variável nada mais é do que um espaço na memória. Ou seja, ele vai alocar, ele vai guardar uma resposta. Então, por exemplo, eu posso digitar o número 10 e ele vai guardar esse 10 em uma memória específica do computador. E essa memória a gente pode criar um nome para ela. Então, por exemplo, quando eu digitar qual o seu nome, ele vai mudar a minha variável, que é um espaço que eu deixei lá, e ele vai colocar dentro desse espaço que eu deixei o que eu digitar em qual o seu nome. Pode ser um pouco mais complexo, mas eu vou deixar o link aí também no materiais complementares para você acessar e entender um pouco mais. E por final eu vou mostrar a minha variável. Então quando eu apertar a bandeirinha verde e digitar Gabriel, por exemplo, e der um Enter, ele vai mostrar a minha variável. E como você pode ver aqui, ele mostrou aqui em cima, tá vendo? Ele vai mostrar aqui. Se eu quiser mostrar com o gatinho, eu tenho que vir aqui em aparência e colocar o diga olá. Você pode escolher um desses, no caso, né? E aí eu venho aqui em variável e adiciono a minha variável para esse campo aqui, ó, para essa bolinha. E aí ele vai dizer a minha variável com o gatinho dessa vez. Então, se eu digitar Gabriel aqui, ele vai digitar Gabriel nos dois. Perceba que a minha variável, que é um espaço na minha memória, possui Gabriel. É apenas isso, é bem simples de explicar. Partindo para um outro código agora que eu tinha feito, quando eu clicar na bandeirinha, ele vai perguntar, digite um número e vai esperar. Então, ele vai pegar essa resposta que eu digitar do número e vai adicionar para número 1. Depois ele vai perguntar um segundo número e vai pegar essa resposta e vai adicionar a número 2. Então, se eu apertar aqui, ele vai digitar vou digitar o primeiro número, vamos supor 1, dá Enter, e ele vai perguntar para mim um segundo número, 2. E quando eu lhe mostrar aqui, tá vendo? Ele mostrou o número 2. Eu posso também clicar aqui, ó, aqui em cima nesse número 1, nessa caixa de seleção. E aí ele vai mostrar para mim aqui em cima, se eu digitar de novo 1 e 2, ele vai mostrar aqui, ó, estava em cima, a variável 1 e a variável 2. Mas vamos supor que eu queira fazer contas matemáticas com isso. Para isso servem os operadores. Eu posso, por exemplo, pegar aqui na aparência o diga olá, e dentro desse olá, em vez de dizer olá, eu vou fazer uma soma entre esses dois números. Então, eu arrasto esse operador de soma, e aqui dentro, perceba o seguinte, eu vou ter que colocar minhas variáveis, que é o número 1 e o número 2, para ele somar as variáveis. Então, eu venho aqui em variáveis, coloco o número 1 aqui, e coloco o número 2 aqui. Então, quando eu executar e apertar 1 e 2, ele tem que fazer a soma entre esses dois, que vai dar 3, certo? Ele disse 3. Que ele fez a soma entre 1 e 2. Basicamente é isso. As variáveis são espaços na memória. Os operadores nada mais é do que operações que ele vai fazer com esses números. Eu posso, por exemplo, também, eu vou tirar isso daqui e colocar um número aleatório entre 1 e 10. Eu vou tirar essas coisas que eu fiz antes. Deixa eu excluir tudo aqui. Pronto. Ele vai dizer um número para mim, número aleatório entre 1 e 10. Quando eu apertar aqui, ele vai dizer um número aleatório. Então, se eu clicar de novo, ele vai sempre mudar. Eu posso também usar esse operador aqui, eu não vou chegar a implementar ele, mas eu vou explicar. Eu posso usar uma variável número 1. Então, a variável número 1 é maior do que 50, ou é maior do que 10, ou é maior do que 5, e aí eu posso implementar como eu quiser. Tem também o sinal de menor, tem o sinal de igual, que aqui ele vai verificar se um número é igual a outro, e esse e aqui também, o ou e o não, que nada mais é do que se uma condição e outra for verdadeira e se uma condição ou outra for verdadeira. E essa daqui, ele vai inverter uma condição, tá? Isso daqui é um pouco mais complexo, como eu disse, eu não tenho muito tempo para explicar isso, então eu vou deixar nas abas de materiais complementares. Aqui ele tem algumas outras funções, como juntar maçã com banana,
letra 1 de maçã, então ele vai pegar a primeira letra, que é o M. Eu posso colocar 2 aqui também, e ele vai pegar o A, que é a segunda letra. Eu posso ver o tamanho de maçã, ele vai me retornar o tamanho, que é 4 nesse caso. E eu posso ver também essa condição aqui, maçã contém M, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Enfim, tem várias opções nos operadores. Nos controles, que é um pouco mais complicado. Nos controles, tem um pouco mais de opções. Então, por exemplo, a gente tem o repita, que ele vai repetir quantas vezes eu digitar aqui. Tem também o se e o se não, que é esse daqui. Então, eu vou colocar um dentro do outro e eu já vou explicar para quê. Então, quando eu clicar na bandeirinha, ele vai repetir 10 vezes. Ele vai repetir 10 vezes tudo que está aqui dentro, tá? Então, se alguma condição for verdadeira, então ele vai executar o que está aqui dentro. Se ela não for verdadeira, ele vai executar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar esse daqui aqui dentro e eu vou falar 60. 60 é maior que 50? Sim. Então, ele vai dizer, aqui em aparência, eu vou arrastar o olá aqui para dentro, ele vai dizer sim, é maior. Se não, eu vou duplicar esse código, ele vai dizer não. Não é maior. Então, eu vou repetir 10 vezes isso daqui. Eu vou repetir 2 vezes só. Então, se eu digitar aqui, ele vai... Você perceba que não deu muito para ver o que está aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte. Para ver o repita acontecendo, eu vou colocar um número aleatório em vez de... Deixa eu pôr aqui. Entre 60, eu vou colocar entre 40 e 60. Eu vou colocar aqui no meio. E aí, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um espere um segundo. Para a gente ver o que está acontecendo, tá? Aqui dentro do repita. Então, vamos recapitular. Ele vai repetir 2 vezes e vai fazer para mim. Se o número aleatório entre 40 e 50 for maior que 50, então ele vai dizer sim, é maior. Se não, ele vai dizer não, não é maior. Então, vamos lá, vamos executar para ver. E ele vai esperar um segundo para repetir isso daqui de novo, para a gente conseguir ver a resposta do gatinho. Então, vamos executar. Ele colocou não, não é maior e sim, é maior. Ou seja, ele repetiu 2 vezes esse código e numa das vezes ele encontrou que não, esse número que ele gerou aqui aleatório não era maior. Então, ele falou que não, não é maior. E depois, na segunda vez que ele repetiu esse código que está aqui dentro, ele descobriu que um número aleatório era maior. Então, ele falou sim, é maior. Tem algumas outras opções também de controle, como por exemplo, o sempre, ou seja, ele vai sempre repetir e ele só vai acabar de executar quando você apertar na bandeirinha vermelha. Ele também tem o se, então, sem o se não. Ele também tem espere até que, então ele pode colocar um operador aqui dentro e eu posso colocar uma variável. Então, por exemplo, espere até que minha variável seja igual a 50. E aí ele vai adicionando 1 toda vez até que seja igual a 50. Eu posso também colocar repita até que, então eu posso colocar uma condição aqui dentro também, uma condição que vai ser verdadeira. Então, repita até que essa condição seja verdadeira. Se não for verdadeira, ele vai executar o que está aqui dentro. Tem também o pare todos, quando eu começar um clone, isso aqui a gente não vai aprender hoje. Mas enfim, o curso foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida ou mais interesse em saber sobre isso, como eu disse, esse é um curso básico, então eu não vou aprofundar em muitas áreas. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar links no material complementar, onde você vai aprender mais sobre isso e você vai poder aprofundar não só no Scratch, mas assim como outras linguagens de programação e entender um pouco mais como funciona no computador. Muito obrigado e valeu!